Olá, sou Fernando Machado, sou pastor, e de tempos em tempos alguém me pergunta sobre um versículo da Bíblia que diz: não toqueis nos meus ungidos, ou algo do tipo, principalmente quando lembram da história de Davi com Saul. Saul era o rei de Israel, ungido por Samuel, e Davi havia sido ungido também por Samuel para ser o futuro rei, embora Saul não soubesse disso. Davi sabia disso. A história em que Samuel foi na sua casa, procura os seus irmãos e no final das contas entende e fala para Jessé que é Davi, o filho mais novo que seria o rei de Israel. Davi é ungido rei e no tempo certo ele se torna rei. Mediante essa história, muitas pessoas se valem para tentar fazer uma analogia com os líderes políticos constituídos em todos os lugares do mundo. Não diferente no Brasil, em qualquer outra nação da América, assim utilizam aqueles que querem defender este ou aquele líder. Entretanto, é preciso pensar que os contextos são diferentes. Uma realidade nos países, de modo geral, democráticos, é feita uma eleição onde a população decide através do voto aquele que constituirá como governante. Não tem unção nesse sentido. Não há um profeta Samuel, alguém legitimado por Deus para ungir em nome de todos os outros profetas aquele que vai governar esta ou aquela nação através do voto, através da eleição. Preste bem atenção. O fato de um pastor legitimar alguém não significa que ele está fazendo aquilo em nome de Deus, por mais que ele possa estar dizendo que está fazendo. A unção de Samuel sobre a vida de Davi e sobre a vida de Saul não tem um contexto da eleição, do resultado da eleição das urnas de uma nação. A única coisa que podemos usar como analogia na Bíblia é em referência a orar pelas autoridades constituídas. E aí, não apenas o líder eleito no executivo, mas também os eleitos no legislativo e aqueles que ocupam cargos no judiciário, na polícia. Quando alguém lhe perguntar e lhe afirmar a respeito desse assunto, primeiro pergunte quem são as autoridades constituídas que ele se refere. Se ele limitar o seu campo de visão, o seu campo de argumento, àquele que ele tem preferência, nem um versículo do Novo Testamento que diz para orar pelas autoridades caberá. Porque, na verdade, ele está agindo seletivamente. Se temos que orar pelas autoridades constituídas, temos que orar sim, inclusive por aqueles que não concordamos com as suas atitudes. Entenda, eleição não é unção. São coisas diferentes. E quando orarmos, temos que ter entendimento que não nos isenta do dever do cristão de denunciar o pecado, de dizer aquilo que está errado, ainda que haja consequências desse dizer. Seja desagradar, seja perseguir, ou seja até perder a vida. E clamamos a Deus que nesse tempo existam mais profetas Micaías, Elias, João Batistas, que oram sim pelas autoridades constituídas, que gostam e que não gostam. Mas isso não significa se silenciarem diante das atrocidades e perversidades que este ou aquele que foi eleito cometer. Você tem orado pelas autoridades constituídas? Ou começou agora? Você orava antes? Você tem orado por todos realmente? Ou apenas por aqueles que você defende? Muito cuidado, não utilize a Bíblia como sua bengala. Utilize a Bíblia como sua referência, o seu manual de princípios para viver nessa terra. E muito cuidado para questionar aqueles que são verdadeiramente profetas, que denunciam o pecado e não bajulam líderes religiosos e nem líderes políticos, sejam quais forem. Receba essa palavra, fique em paz, em nome de Jesus.